Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar abertura à nossa sessão de hoje, do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. É o que, na maioria das vezes, a gente mais faz, né? Primeiro instante, assim, a gente sempre julga, depois a gente até cai a ficha e corrige o pensamento, mas na maioria das vezes a gente ainda tem esse mau hábito. A gente tem que se esforçar para corrigir esse pequeno defeitozinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo muita luz, muita energia positiva, muita força, para que possamos mudar os nossos maus hábitos e botar sempre o ensinamento do Mestre à frente de tudo. Que hoje seja uma noite de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Nossa irmãzinha. Boa noite a todos. Bom, hoje o nosso tema é estranha moral, odiar os pais. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Ontem foi Dia dos Pais, parabéns para os pais, né? E aí, vamos entender odiar os pais. Aqui, né, como pai e mãe. Que é uma missão tão importante, como que Jesus vai falar isso, né? Que a gente tem que odiar. E aí Kardec, ele cria um capítulo para falar dessa estranha moral, já que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem tratar da moral, né? Havia naquela época de Kardec um conflito entre ciência e religião. As pessoas estavam querendo, né, diminuir a força política da religião, então Kardec traz um conteúdo moral com o Evangelho. Ele pega o Evangelho e vai retirando formas de proceder, né, numa sociedade moral. E aí ele pega a estranha moral para entender o que Jesus estava falando. Começa o primeiro item assim. É uma passagem de Lucas, capítulo 14. Até que horas a gente tem? Só para me organizar, que eu me esqueci. 9, beleza. Obrigada. O capítulo 14, versículo 25 a 27 e o 33, que está assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, né? Então ele estava ali, um monte de gente seguindo ele estava pregando. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou caminhar um pouquinho, depois a gente volta para cá, só para a gente poder entender melhor quais são as percepções desse item. No item 2, Mateus, capítulo 10, versículo 37, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, e aqui em Mateus, a gente fica com um pouco mais de clareza sobre o que Jesus está falando. Porque é aquele que ama a mais do que a mim, não é odiar. Né? No capítulo aqui de Lucas, a tradução usa odiar. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma nota que fala o seguinte: o termo em grego que está ali é misei. Não quer dizer odiar, porém amar menos.
O que o verbo grego misein exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro, que é o que nos importa aqui. Então a gente vai reler o que está falando aqui. Não é para a gente odiar nossos pais, nossos familiares. É que a gente não pode amar mais as pessoas, a criação, do que o próprio Criador. Isso é idolatria, né? A gente ama mais a figura do que a pessoa em si, do que a criação daquela imagem. Somos nós somos criaturas divinas. Então, a gente amar mais o indivíduo, mãe, pai, filho, filha, irmãos e tudo mais, quer dizer que eu não estou amando a Deus, eu não estou vendo Deus neles. Então eu estou com um erro de identidade, porque eu acho que eles são o nome, as ações deles, o que eles fazem, e aí eu acho que eu também sou isso. Eu não me vejo como filha de Deus, eu não vejo Deus em mim, então eu não encontro Deus no outro. Mais na frente, Jesus, essa questão de renunciar, né? A gente precisa renunciar. O nosso pai e nossa mãe, para nós espíritas, né, a gente tem a compreensão de que é nessa existência. Podemos ter tido essas ligações em outras? Podemos, mas na próxima pode não ser. Então, o que a gente está renunciando não é a ligação, não é o afeto, mas a gente está renunciando a essa identidade de eu, nos quais a gente se enraiza. Eu, Ana Carolina, filho de fulano, filha de ciclano, que sou assim, assado. É a nossa vida no mundo. É a gente abrir mão dessa vida no mundo para uma visão espiritual. Não quer dizer que a gente não vá manter as nossas relações. Só que se eu não amar aos meus pais, na verdade, vendo Deus neles, então eu os amo porque Deus habita neles. Temos afinidades, por exemplo, Jesus. Ele amava a todos, mas ele tinha mais afinidades com os discípulos dele. É legítimo isso. Mas o amor é igual. O amor incondicional, o amor ágape, é igual para todos. É um amor universal. Mas afinidade não. Temos gostos em comum. Estamos aqui, né? Comungamos da mesma religião. Provavelmente temos outras coisas em comum que vão fazer com que nós estejamos aqui segunda-feira, né? Essa hora da noite. Mas, por exemplo, para um outro lugar que eu não tenho afinidade, eu não ia querer estar segunda-feira às 8 da noite. Aqui eu venho com o maior prazer, porque temos afinidades em comum. Então, é legítimo nós termos preferências de afinidade. Mas, enquanto amar, a gente precisa ver Deus em todos. Isso quer dizer que nós vemos Deus em nós também. Então, a gente tem que carregar a nossa cruz, que ele está falando, né? Não basta, a gente tem algumas questões e a gente, normalmente, o que a gente quer fazer com os nossos problemas? A gente quer eliminar. Existe uma chargezinha, eu acabei não colocando aqui, que é o seguinte, não sei se vocês já viram, várias pessoas carregando uma cruz. Várias. Aí uma pessoa está cansada com a cruz, aí ela vai lá, tem uma ótima ideia, ela pega e corta a cruz dela, fica mais levinha. Todo mundo assim se arrastando e ela com uma cruz pequenininha carregando. Aí ela vai carregando achando que ela está o máximo. Até que chega um momento onde tem um penhasco, assim, tem um vale, é uma montanha, tem um buraco no meio e você tem que atravessar para o outro lado. Todo mundo pega a sua cruz grande, joga para o outro lado e usa de ponte. Ele vai pegar e a cruz dele está pequenininha, porque ele quis diminuir a cruz dele. Somos nós, querendo eliminar os nossos problemas, ao invés de entender que eles podem ter um aprendizado. A gente pode transformá-los. A cruz, ela não vai ser algo pesado, difícil. Ela vai ser a minha ponte para o outro lado, uma outra forma de viver. Então, a gente precisa sustentar, carregar. Nós, aqui no Ocidente, nós temos essa mania mesmo de tentar excluir. Você vê, a gente tem uma dor de cabeça, tem uma febre, a gente toma logo um remédio para passar, a gente não quer sentir. Estou com ansiedade,
Tudo bem, é importante, né? Porque a gente tem a medicina e toda a tecnologia, todo o avanço da ciência a nosso favor. Mas só isso basta? Será que a gente não precisa entender, fazer uma... Por que eu estou com dor de cabeça? O que está me estressando? Investigar, tanto emocionalmente como fisicamente. Não, a gente só quer parar de sentir dor. A gente não quer saber a origem de verdade. A gente não quer saber para que aquela dor está vindo para nos ensinar. A gente só quer parar de sentir. Tomei o remédio, pronto, passou, não quero nem saber por que foi. A gente esquece. Esquece até que teve a dor de cabeça. Só lembra no dia seguinte, quando ela começa a se repetir constantemente. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro sintoma. Então, é preciso que a gente saiba sustentar. Não quer dizer que a gente vai ficar ali, né? Ai, porque sofrendo também, por que eu estou com isso, por que eu estou com aquilo? Não, mas, ok, eu tive isso, eu consegui tomar uma medicação, mas o que isso quis dizer para mim? O que essa situação, né, confusa na minha família quer trazer para mim? Porque aí a gente vai começar a ter um processo de autoconhecimento. E se eu sou capaz de olhar para mim dessa forma, eu sou capaz de começar a olhar para o outro também dessa forma. Se eu sou capaz de olhar para mim, para além das coisas que eu faço e ajo, começo a me ver, num primeiro momento, como um ser emocional, né, que tem sentimentos, que tem questões, eu vou olhar para os outros e vou parar de vê-los rigidamente nas imagens. Minha mãe e meu pai não podem errar. Tudo que eles fizeram é um absurdo. Eu esqueço deles como, né, o ser em si, como espíritos, como manifestações emocionais também. A gente perde esse olhar de compreensão para o outro. A gente fica rígido. Então, o que Jesus está querendo falar é que não adianta a gente amar mais a criatura do que o Criador. Porque a gente está amando algo que tem finitude. A gente está amando uma ideia de uma relação, uma ideia de um tipo de forma de agir. Basta ver quantas relações não finalizam porque a pessoa fala, fulano mudou. Quando eu me casei ele era assim e agora ele é diferente. Mas por quê? Então você amava o que você amava as afinidades que você tinha com ele, não aquele ser que ele muda e você descarta. Você pode até falar, poxa, as afinidades eram questões de valores profundos. Ok, mas percebe como a nossa sociedade hoje ama mais o indivíduo do que a Deus naquele indivíduo, na relação, no amor em si. Então, em Mateus fica mais claro, né? A gente precisa direcionar tudo, primeiramente, para Deus. Se a gente amar a Deus, a gente ama tudo e a todos. Mas se a gente não amar a Deus e amar as individualidades, vai chegar em algum momento onde a gente vai se frustrar com a pessoa, porque a gente cria expectativas em relação a ela, porque a gente está condicionado a amar a um papel, a uma ideia, e não ao ser que ele verdadeiramente é. Temos uma outra passagem que fala o seguinte, em Mateus, capítulo 12, versículo 46 e 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele, pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus está trazendo uma família universal. Quantas vezes a gente está numa família onde não existem tantas afinidades, mas a gente respeita e no meio do caminho, da nossa busca, a gente encontra uma família espiritual. Dentro da nossa comunidade cristã aqui. Pessoas do caminho que nos auxiliam. Então, eu vou dizer que elas não são minha família? Quem disse que já não fomos de uma vez da mesma família, em outras existências? Quem disse que não viremos? Mas, para além de tudo isso, somos todos de uma única família. Filhos de Deus, todos irmãos. Se eu recuso essa identidade de filhos de Deus, realmente eu me vejo à parte da família. Eu vejo o mundo
Como? Eu tenho a minha família, sou sectarista, e os outros que se danem, não quero nem saber. Eu quero saber dos meus aqui, porque eu me vejo separado. Agora, se eu me reconheço nessa identidade, sou filha de Deus, eu preciso encontrar no outro também isso. E aí eu vou colocar em prática o que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. Apesar das nossas divergências, apesar das nossas diferenças, somos todos iguais. Mas eu só consigo ter esse olhar se eu realmente primeiro olhar para Deus. É a fé. A fé como fidelidade, fides, que é em latim, fé é fides. Eu gosto muito dessa tradução, porque quer dizer fidelidade, como numa relação. Como que é uma relação? Você é fiel ao seu esposo, à sua esposa. Quer dizer que você não se relaciona com o mundo? Não, a gente se relaciona, a gente tem amizades, tem colegas, pessoas, e tudo bem, a gente conversa. Mas a tua intimidade é devotada à pessoa que você escolheu. As nossas relações no mundo, elas servem para qualificar a nossa mente para as nossas relações com Deus. Eu me relaciono com o mundo, com a minha família, inclusive, né? E aí a gente trazendo para um outro patamar essa relação, inclusive com o esposo e com a esposa, eu me relaciono, mas a minha intimidade, aquela mais profunda ainda, é para Deus. E quando a gente está apaixonado, o que acontece? A gente passa em frente a uma loja. Nossa, fulano nessa roupa vai ficar lindo. A gente come, caramba, fulano adora comer isso. A gente sempre lembra da pessoa e a gente vê a pessoa em tudo. Porque existe uma relação íntima. A gente anda no mundo e lembra sempre daquela pessoa. A mesma coisa a gente deve fazer com Deus. A gente anda no mundo, mas a gente tem uma relação tão íntima com Deus que eu lembro dele em tudo e em todos. Minha mãe tem uma atitude boa. Nossa, olha lá como tem Deus, né? Ela tem uma atitude que às vezes não é tão boa, mas ela tem Deus. Eu vou lembrar pro bem e pro mal, assim, sempre tem Deus. Então eu vou persistir aqui no apoio, né? na sustentação das situações. Então, Jesus, isso é muito maravilhoso, porque Jesus inaugura uma nova forma de lidar com Deus, que é Pai. Se é Pai, então Ele cuida, Ele ama e somos todos filhos. Existe em algumas passagens de Paulo, onde Paulo fala assim, os filhos primogênitos. Ou seja, ele bota o primogênito, que é o primeiro, né, como no plural. É possível você ter mais de um primogênito no mundo, nas nossas relações do mundo? Não, porque você só tem um primeiro filho. Se for o segundo, não é primeiro, então não é primogênito. Mas quando Paulo coloca isso, é porque todos nós somos um. Todos nós somos o primeiro, porque não existe diferença. Ele quer dizer o seguinte, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Mas depois Jesus fala o seguinte, se eu estou com o Pai e vocês estão comigo, então, se ele está com o Pai e a gente está com ele, a gente está com quem? Com o Pai também. Somos todos um só, unidos nessa identidade. Então, enquanto a gente amar as individualidades, a gente está se vendo separado do outro. E isso traz sofrimento para as relações. Porque eu espero do outro alguma coisa. Eu espero que ele haja do jeito que eu imagino, o que faz eu amar o outro. Ah, eu amo fulano porque ele sempre me trata assim. Ótimo, até que ele não te trata desse jeito. Fulano não gosta mais de mim, eu não gosto mais dele. Então, essa individualização, essa idolatria, somos idólatras porque amamos mais a pintura do que a pessoa que teve aquela mente brilhante para fazer a pintura, né? A criatura do que o Criador. A gente cria conflitos nas nossas relações. Seria muito mais simples
eu olhar para todos e primeiro amar a Deus. Porque não há diferença. No meio das diferenças, sempre a gente vai achar uma sintonia. E tem um outro ponto também. Porque olha qual é o mandamento maior. E aí a gente percebe que Jesus, a mensagem de Jesus, ela é bem simples. Embora a gente tenha tantos escritos, porque ele usa de várias formas. Olha o que ele fala no mandamento maior, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, está em Mateus, capítulo 22, do 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, primeiro ele está falando o seguinte: a gente vai amar a Deus unidirecionadamente, com todo meu coração, com todo o meu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito, com o meu entendimento. Aqui na palavra alma, esse mandamento, ele está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E a palavra em hebraico, que está para alma, da onde tira, é nefesh, que quer dizer assim, a garganta, que é algo... É como se a gente tivesse muita sede, uma vontade, uma vitalidade, tudo nosso voltado para isto. Então, essa força interna, toda voltada para Deus, o nosso coração voltado para Deus, o nosso espírito, né, o nosso entendimento, todo voltado para Deus. Então, eu sou unidirecionado. Se eu sou unidirecionado, eu vejo Deus em tudo. Mas se eu não sou unidirecionada, eu não vou ver Deus em tudo. Eu vou pensar em Deus, mas eu vou sentir separada de Deus. E olha que interessante. Se a gente ama a Deus com tudo que nós temos, o que tem em nós? O que eu encontro em mim? Deus. Aí, o segundo, ele é semelhante. Ou seja, ele é parecido. É a mesma coisa. Ele é segundo, talvez porque o primeiro seja o mandamento 1, quando você faz, automaticamente você está atrelado ao outro. Porque se eu amo a Deus, com tudo que eu sou, eu vou descobrir que Deus me habita. Que eu só vejo Deus. E aí eu vou amar a mim mesmo, mas não é a mim mesmo, Ana Carolina, com a minha personalidade, com o meu jeito, com as minhas coisas. Não. É amar a mim mesmo, o ser que eu sou. Porque eu encontro Deus em mim. Então, eu amo Deus, Deus está em mim, eu vou amar a quem? Eu vou amar a mim. Mas não a Ana, Deus. E se eu amo a Deus e vejo Ele em mim, e vejo no outro, e eu amo Deus e Deus está no outro, eu amo o próximo também. Então, se eu amar a Deus primeiro, eu vou amar meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, e a todos. Agora, se eu não ver Deus primeiro, se eu não amar Deus primeiro, colocar Ele em primeiro lugar, eu vou ter problema com as pessoas, porque vai ser sempre uma condição. Depois, Jesus falou assim, em João ele fala, capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo depois, em Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, ele fala assim para a gente: vós sois a luz do mundo. Opa, mas ele falou que ele era a luz do mundo. E ele fala para a gente que nós somos a luz do mundo? Então ele está falando que nós somos que nem ele? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você então se entende como a luz do mundo, quem habita? Jesus é a luz do mundo, porque ele e o Pai são um. Se eu me ver como a luz do mundo, é porque eu também consigo me ver nessa unidade com Deus. Ele está falando que essa unidade existe, eu só não enxergo, só não vejo. Mas se eu vejo isso, a minha luz vai resplandecer para os homens, para que eles vejam as boas obras que a gente faz. Mas Jesus fala assim: bom é o Pai, eu não sou bom. Então, é um esvaziamento do eu. As boas obras não são nossas, por isso que a gente glorifica a Deus. É Deus que nos habita, é essa luz que nos habita. Então, percebe como vai mudando tudo de figura? Como Jesus fala, se alguém vem a mim e não odeia, ele está falando, olha só, vocês precisam amar a mim primeiro porque eu sou egocêntrico? Porque eu sou Jesus, maravilhoso, poderoso? Não. Está falando, eu estou com o Pai. Se vocês amarem a mim, porque a gente vai ao Pai através dele, né? Ele e o Pai são um, então ele está ali, é encarnação divina. Jesus era 100% divino e 100% humano. Se eu amo ele, e ele é esvaziado de si, e ele traz somente a mensagem de Deus, então eu amo Deus. Se eu amo Deus, eu vejo em tudo, em todos. Eu cumpro o mandamento maior. Então, o que ele está nos pedindo é a mesma coisa que ele pede o tempo inteiro. Ama a Deus em primeiro lugar. Porque se você amar a carne, a mim, ao pai, a mãe, a gente vai morrer como carne. Porque a Ana Carolina, que tem um pai tal e a mãe tal, e os irmãos tal, e o marido tal, vai morrer. A carne vai acabar. E se eu viver como isso, eu vou viver sempre na iminência e na ansiedade do tempo que passa. Olha como nós somos ansiosos. A gente está sempre perdendo. Eu vou morrer? Eu estou perdendo. Agora, se eu viver como espírito, a carne morre, mas eu continuo vivendo. Então, o que Jesus propõe para a gente é a vida eterna, quando ele fala isso. Se você estiver preocupado com as relações, acima de tudo, meu querido, vai ser ruim para você. Não é para ele, é para a gente. Porque eu vou chorar, porque minha mãe desencarnou, meu pai desencarnou, meus irmãos desencarnaram, ou eu desencarnei e deixei todo mundo para trás. Eu vou estar sempre na falta, na perda. A gente falou da relação de um casal, como qualifica a nossa mente para a fé, para a fidelidade. Mas olha só como é a relação com a mãe. A gente passa 9 meses, eu e a mãe somos um. Ali, totalmente conectado. A gente sente fome quando a gente está no útero, na barriga? Alguém sente? Não sentimos fome. Mas a gente não precisa se alimentar? Precisa. Mas o que acontece que a gente não sente fome, mas a gente precisa se alimentar? É porque a gente é alimentado constantemente. Não é que não haja necessidade. A necessidade, ela não existe porque não há falta. E aí, quando corta aquele cordão umbilical, a gente tem nosso primeiro sentimento de abandono, que todos nós, de uma forma mais ou menos intensa, lidamos, né? Com medo da rejeição, com medo da solidão, do desamparo, porque a gente tinha 24 horas, é a queda do paraíso quase, de uma forma
figurada, se a gente usar essa analogia, né? Eu estou ali no paraíso, quentinho, nada me incomoda, sem boleto, sem ninguém reclamando no meu ouvido, ali, sem se preocupar com o que tem que fazer para comer, se tem comida, se não tem, como eu vou fazer. Não há preocupação. Eu estou ali, só recebendo, só recebendo. E aí a gente tem esse cordão umbilical cortado. Aí a gente começa a chorar de fome. A gente chora pela falta. Mas olha que interessante, Jesus usa muita analogia do alimento. Nem só de pão vive o homem. Né? Ele é o pão da vida. Se você, né, colocar para dentro esse alimento, você não precisa do alimento, do alimento material. Ele é a água da fonte viva. Se você beber, ele fala para a samaritana, você nunca mais terá sede. Porque o alimento do mundo é isso, a gente come, mas uma hora a gente sente falta. A nossa mãe ficou 9 meses ali numa simbiose, mas foi cortar, e aí a gente já começa a ter vários questionamentos sobre ela. Não importa se as atitudes dela foram boas ou ruins. Se a gente está aqui, é porque durante um bom tempo ela nos alimentou e entregou tudo que ela tinha. Ela pode ter me abandonado logo em seguida? Pode, mas ela não entregou? Percebe? Então é porque a gente precisa sempre de mais no mundo. E aí, se a gente pegar o livro dos Espíritos, falando sobre os espíritos puros, o que está escrito lá? Gozam de uma felicidade inalterável, não possuem necessidade alguma. Aí eu fico pensando, não possuem necessidade alguma. Então, eles são supridos automaticamente. Aí a gente pega a Renúncia, que é um livro do Emmanuel, com Chico, que fala de Alcione Pollock. Vocês já leram esse livro? É muito legal. É a história de Alcione, que é um espírito iluminado. Eu acho que eu já até falei aqui, que eu adoro. Eu acho muito interessante a gente entender como os nossos sentimentos acontecem, mas não quer dizer que nós somos eles. Alcione é um espírito iluminado e ela tem uma alma afim, um grande amor, que é Pollux. E Pollux está em sofrimento. Alcione está em Sírios, eu agora não me recordo, mas eu acho que é isso. Para terem uma noção, para ela reencarnar, demorou 10 anos para ela organizar o corpo físico dela. E aí, o Pollux vai encarnar, ele tem muita dificuldade, ele está em muito sofrimento, muita ignorância, e nisso ele pede para Alcione encarnar com ele. Aí Alcione vai falar com o mentor dela. Se ela é iluminada, o mentor deve ter muito mais, né, assim, outro patamar. E ele fala: Alcione, você tem certeza? Porque você sabe que quando a gente vai para a Terra, a gente fica, de alguma forma, a gente fica sobre as leis, não é exatamente essa frase, mas seria isso. A gente está ali submetido às questões humanas. Aí ele fala que é a compreensão e aceitação. Então, nós sentimos uma falta aqui, compreensão e aceitação. Quando alguém me compreende, o que isso quer dizer? Que ele entende o que eu estou sentindo, que ele consegue pensar como eu penso. Não é uma experiência de unidade, de comunhão, de pertencimento? Então, no fundo, o que nós estamos buscando é uma unidade, é uma comunhão. Mas se a gente perceber, quando o outro pensa diferente da gente, como é difícil a gente aceitar. A gente quer mudar a opinião do outro. Não, mas você não está entendendo. Eu acho isso, isso e isso. Aí o outro vai falar: tá, mas você não está entendendo, eu acho isso, isso. Por que a conversa nunca para assim? Ah, eu entendi que você acha isso. É que por outros motivos eu acho diferente, mas eu entendo a forma como você pensa isso. A gente nunca para a conversa assim. Ou a gente convence o outro, ou a gente briga com o outro. Porque eu quero que ele pense igual a mim, eu quero uma unidade. Só nessa unidade eu vou me sentir realmente aceita. Se eu aceitar que o outro tem uma opinião diferente, eu estou fora da unidade. É porque eu não vejo Deus. Eu amo a pessoa como indivíduo, e não Deus nela.
Porque se eu amasse Deus nela, eu ia poder falar para ela, olha, pensamos diferente, mas vivemos uma unidade. Porque você é um com o Pai, eu sou um com o Pai, então Jesus é um com o Pai, somos todos um com Deus. Mas a gente não. E aí, o que acontece? Então, nós estamos buscando o quê? Esse acolhimento, essa aceitação, esse amor. Nutrição é amor. Como que é o vínculo materno de amor num primeiro momento? Não é alimentar? Seja quando é possível, pelo seio, né? Ou seja, com a mamadeira, quando não é possível? Não é aquele momento de ligação? Porque você está dando tudo que aquela pessoa, do que aquela pessoa, naquele momento, precisa. Um bebê precisa se alimentar. Então, ele está pleno, ele não precisa de mais nada. Então, a nutrição, ela está ligada ao amor. E, de alguma forma, quando a gente tem esse rompimento do cordão umbilical, a gente vive em busca dessa aceitação, desse amor, dessa nutrição. Só que a gente está voltado para o mundo. A gente olha para o mundo, se distrai com o mundo. O que a gente quer? A gente quer nas coisas do mundo. Nas relações, na família. Só que qual é a lição que Deus nos dá com essa relação de mãe e filho? Olha só, existe uma falta, mas é possível você não ter mais fome. Você já experienciou isso? Como é que você vai fazer? Não tem como você pegar o cordão umbilical e conectar de novo na tua mãe. Né? Não à toa, quando a pessoa vai para a terapia, muitas questões estão relacionadas ao pai e à mãe. É esse início. E aí você vê como as questões do passado e da infância continuam projetadas de alguma forma nas relações novas. Ou seja, a gente vai só guardando coisas e projetando. A gente pega o nosso impulso para Deus e projeta no mundo. E vai projetando em coisas, em coisas, em coisas. O que eu tenho que pensar é, cadê meu cordão umbilical com Deus? Por que os espíritos puros não sentem necessidade? Será que eles não querem ser amados? Ah, não quero ser amado, não ligo para isso, eu não ligo para ninguém, sou sozinho mesmo. Será que é isso? Será que eles não sentem amor constantemente, porque eles são o tempo inteiro amados por Deus? Será que essa união que eu busco para cessar essa falta, esse sentimento de solidão que eu sinto quando eu estou sozinha ou quando eu estou com um monte de gente, ainda assim eu me sinto só? Como que eu vou cessar isso? Como eu posso nunca mais ter essa falta? Falta de amor, falta de compreensão, falta de carinho, de afeto. Alcione, vou dar um spoiler, mas sem dar muito detalhe, ela consegue no mundo não cair por conta dessa necessidade, porque ela encontra a água que a gente bebe e nunca mais teremos sede. É esse alimento que a gente precisa, o alimento real. Mas para isso, eu preciso olhar para Deus, para além de todas as outras coisas, em primeiro lugar. Os cristãos antigos, eles dividiam a vida na Terra em 2 caminhos. Só 2 caminhos. O caminho da vida e da morte. Não existe um terceira via, mais ou menos. Se você fica com um pé em cada barco, você vai afundar em algum momento. Não pode servir a 2 deuses, a Deus e a Mamão. Você tem que escolher um. Não dá para a gente ficar, a gente afunda. Porque eu quero Deus, mas eu estou buscando nas outras coisas. Então, eu não estou buscando Deus. A gente tem que ser unidirecionado. Percebe? A gente busca tanto essa aceitação, mas a nossa dificuldade primeira de aceitar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas questões, o quanto a gente não se legitima, a gente está sempre olhando para fora. Então, nesse processo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? O si mesmo é o ser em si, é o espírito que nós somos. Mas nesse processo, a gente tem que passar por um processo do ego, do eu. Espera aí, eu preciso ter auto-amor,
né? Vamos supor, não, com certeza eu não estou iluminada, mas vamos olhar do nosso ponto de vista. Eu não sinto essa ligação com Deus ainda, constante. A gente ainda tem interrupções, a gente ainda tem faltas, momentos de faltas. Aí o que acontece? Eu preciso primeiro olhar para mim. Por que eu sinto tanta falta do outro? Por que eu tenho essas questões? Porque eu estou olhando, eu estou me dando atenção. Eu não preciso mais que o outro me aceite. Claro, a gente quer que o outro aceite, sim, mas não é uma necessidade, porque eu me aceito. E aí, quando a gente vai tendo esse processo de autoconhecimento psicológico, que não é o autoconhecimento mais profundo, a gente vai chegar naturalmente no caminho desse autoconhecimento transcendental, porque não tem para onde você ir. Você vai começar a parar de olhar para o outro e olhar para a sua vida. Você vai ter que se questionar. Joana de Ângeles traz algumas questões fundamentais, que são quem eu sou, para onde eu vou e de onde eu vim. Olha que interessante, como a gente vive numa ansiedade para saber sobre o futuro e a única coisa que a gente tem certeza, ninguém quer pensar, na morte. É um tabu, ninguém quer pensar. Mas a gente não tem certeza? Então a gente não quer certeza, na verdade. Por quê? Se a gente não pensa sobre a morte, qual é meu objetivo, como que eu vou traçar meu sentido, meu caminho? Se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou fazer uma viagem, eu não sei para onde eu vou entrar no carro, eu vou ficar perdida a minha vida inteira. Eu vou entrar no carro, aí eu vou ter que pensar, tá, não sei para onde eu vou. Ah, já sei, vou almoçar. Aí eu vou para esse sentido almoçar. Aí estou plena ali enquanto eu estou almoçando. Estou comendo, não estou pensando, não sei, estou na certeza do meu almoço. Mas acabou o almoço, paguei a conta, e agora? Aí me vem um vazio de novo, eu estou perdida. Aí eu vou ficar pensando, sofrendo, até que eu vou dar um novo objetivo. Ah, agora eu vou passar em tal lugar lá, falar com fulana. Aí eu vou para lá, me sinto plena, porque eu estou preenchida, até que acabou, tenho que voltar para algum lugar, mas eu não sei para onde eu vou. Aí eu fico atravessando, pegando caminhos longos. Agora, se eu sei para onde eu vou, eu vou para Búzios. Beleza, eu vou para lá. Esse é o meu sentido. Eu estou dirigindo, aí eu vou olhar, me deu uma fome, eu vou parar nesse restaurante. Ótimo, parei. Acabou, vai me dar vazio? Não, eu sei para onde eu vou. Eu só vou continuar para o meu caminho. Tive um novo objetivo. Peraí, vou parar, tem uma lojinha ali de artesanato, ou numa fazenda que tem uns doces caseiros, vou parar lá. Não, parei. Acabou, eu volto para o meu sentido. E o caminho é todo aproveitado, porque eu não fico de lá para cá, de cá para lá. Então, a morte nos dá um sentido. O que acontece comigo depois da morte? Para onde eu vou? É que nem... porque senão as coisas perdem sentido. Se estudar não tivesse um propósito, você acha que a criança... A gente como criança, a gente não quer estudar. Está acontecendo a evangelização ali em cima, não está? Às vezes as crianças não querem deixar de ir para a escola, porque vem a curto prazo. Olha o físico delas, elas são menores. Olha como Deus é perfeito, tudo nos ensina sobre a vida subjetiva. O objetivo, ele é um simbolismo do subjetivo. Elas são menores. Se eu sou menor, se eu me agachar aqui, eu vou ver só as primeiras pessoas. Para eu poder ver além, eu tenho que subir, eu tenho que me erguer. Então, elas vêm a curto prazo, elas não vêm muita coisa à frente. Aí nós crescemos, vemos a longo prazo. Elas não querem ir para a escola, é importante ir para a escola, você vai. Mas por quê? Porque você vai precisar lá na frente. Mas... E se elas não precisassem lá na frente? A gente ia falar porque ela precisa ir para a escola, ou ela poderia não ir? Poderia não ir, mas tem um sentido. Por que depois, quando a gente cresce, faz faculdade? Porque precisa para um cargo, ou um curso, ou alguma coisa. Porque a gente está se qualificando para algo que a gente almeja.
Então tem um propósito. É um sacrifício? É, mas tem um propósito. Só que o que acontece? A gente cresce adultos e vê a longo prazo, mas esse nosso a longo prazo é muito curto. Somos crianças espirituais. Porque a gente só olha até 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Ah, quando eu tiver 80 anos, eu quero estar assim, assim, assado. A gente tem que ver a longo prazo real. A gente tem que olhar para a nossa vida lá na frente. Quando a gente desencarnar, porque senão eu sou carne e vou morrer como carne. Para isso eu preciso fazer essas perguntas fundamentais, saber quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu vou encontrar quem? Deus. E aí, se eu amar Deus, eu vou encontrar Deus em mim, e aí eu vou encontrar Deus no outro. E aí eu vou poder vou poder seguir Jesus, porque eu vou amar Ele mais do que a individualidade mãe e pai. Vou amar todos. Quem é a minha família? Somos todos nós. Só que a gente aprende as relações de comunidade menor, para a gente ir ampliando. Né? A turma do maternal ela é menorzinha. O conteúdo de aula é menor. Depois vai ampliando, porque a gente está caminhando, a gente está complexando a nossa mente. Da mesma forma, espiritualmente. É a mesma coisa. Só que é como se a gente ficasse fixado numa fase. Se eu tiver esse olhar espiritual, eu vou compreender as relações. Se eu tiver problemas com a minha família, meu pai não me deu o que eu gostaria, não me deu atenção, não me deu... Mas, olha só, cada um faz aquilo que tem, que pode. Quer dizer que eu vou bater palma? Meu pai me abandonou, meu pai me estuprou, meu pai... Não existem casos assim? Existe, claro que existe, é mais comum do que a gente imagina. Como que vai honrar pai e mãe? Porque olha que interessante, Jesus fala odiar pai e mãe, mas ele também fala honrar pai e mãe. Como é que você vai honrar seu pai e sua mãe se eles te maltrataram, se eles te castigavam? O que é honrar? Se eu tenho esse controlezinho, né, o Ricardo me entregou esse controle, eu vou levar para casa, brincadeira. Como que eu vou honrar? Eu vou pegar e vou dar o mesmo controle para ele? Não, eu vou pegar e vou usar. Caramba, esse controle é muito bom, ele passa bem e tal, eu vou usar o controle. Eu ganho um colar de alguém, como que eu deixo a outra pessoa satisfeita, honrada? Não é ela vendo que eu estou usando o colar? Aí, às vezes, a gente acha também que honrar pai e mãe é fazer tudo que o pai e a mãe quer. O que faz um pai e uma mãe serem pai e mãe? Não é dar a vida? Existe mãe de criação? Existe pai de criação? Claro. Eles exercem a maternagem e a paternagem, que muitos pais e mães biológicos não exercem. Eles são fundamentais. Mas mesmo que a gente tenha alguém que nos criou, que não seja a nossa mãe e pai biológico, a gente continua tendo uma mãe e pai biológico, mesmo que eu não conheça. E como que eu honro eles? Pegando o que eles me deram, que é a minha vida, e usando para o que ela serve como minha vida. Se eu quero agradar minha mãe e meu pai, eu estou usando a minha vida ou estou pegando a minha vida e entregando para eles? Que bom, vocês me deram isso, agora toma para vocês. Existe um livro que é Psicologia da Gratidão, é o último livro da série psicológica de Joana. E aí ela fala, gratidão não é retribuição. Gratidão é você olhar para algo, né, e ser aquilo que aquilo foi feito para ser. O sol é grato sendo sol, ele só precisa fazer isso. Como que nós somos gratos a Deus? Sendo luz. Só isso. Ele nos criou para isso. Como que a gente é grato aos nossos pais, honra aos nossos pais? Usando a nossa vida para quê? Para ser luz. Não para acabar com ela no mundo também, porque senão eu tô fugindo a essa escala de honrar. Eu honro o pai, né, do mundo, e aí como que eu honro ele? Honrando também o pai maior. Eu uso a minha vida para me ver como luz.
E quando eu enxergo a luz no outro também. A vida fica tão mais simples. Olha como as nossas questões do mundo complicam tudo. E percebe o quanto a gente fica entretido nessas complicações? Às vezes eu me pego assim pensando em várias coisas e falo, gente, mas por que eu estou pensando nisso? Eu podia estar pensando em outra coisa. Aí eu falo, mas não tenho nada para pensar. Vocês já se pegaram pensando em coisas que não tem por que pensar? Na novela. Por que a gente está pensando na novela? Por que está pensando na série? Por que está pensando no problema do vizinho? Se a gente não pode, se não for algo que dê para a gente ajudar, que seja algo real. A gente fica pensando, nossa, eu acho que fulano brigou com ciclano. Para quê? Não é mais fácil a gente, então, pegar a nossa mente e direcionar para Deus? Fazer ali, chamar Ele, orar, rezar, meditar no nome dEle? Existe a oração do coração, que lá atrás também é da tradição cristã, onde eles faziam o seguinte. Aí a gente vê como pode ser um processo que nós podemos começar agora. Eles pegavam um mantra, que o mantra é uma frase repetida várias vezes, várias e várias vezes. E aí, se você faz um mantra, qual é o seu próximo pensamento? A própria frase, o próprio mantra. Você não precisa pensar sobre o que você vai pensar. Às vezes, na prece, se a gente não fala, por que a gente tem que falar? Eu tenho que fazer o evangelho no lar em voz alta, tem que rezar em voz alta. Porque se a gente não fala, a gente está pensando, daqui a pouco a gente vai para o mercado e a gente nem percebe. Então, porque a gente tem que pensar no que a gente vai pensar. O mantra não, o mantra você já sabe o que você vai pensar. Você está disciplinando a sua mente a pensar o que você quer. Aí você vai fazer lá, eles faziam Jesus Cristo, Senhor Misericórdia. Você faz isso um pouquinho. Eu vou fazer isso 5 minutos por dia. Aí você vai lá e faz 5 minutos por dia. Aí você esqueceu. Como que é quando a gente vem aqui a primeira vez? A gente vem aqui, vai na casa espírita, encontrou uma pessoa, a gente fala com as pessoas, vai para casa, a gente lembra? Não, a primeira vez que a gente chegou, você não lembra, fulano, eu não lembro o nome dele, eu lembro de todo mundo. Aí você vem na semana seguinte, aí aquelas pessoas que você viu uma vez, você já fala mais um pouco, oi, tudo bem, fulano, como é que você está? Aí conversa mais um pouco, você sabe mais sobre a pessoa. Na terceira vez, você vai e fala mais. Na quarta vez, antes de chegar, você já lembra, vou encontrar fulano lá no centro espírita. Depois, de tanto que a gente encontra, quando a gente está em casa, a gente lembra, vou ligar para fulano. Chega um ponto que quando você vai ligar para o fulano atende e fala assim, caraca, eu ia te ligar agora. Não é uma construção de uma relação? Não é assim que acontece? Como que a gente constrói nosso unidirecionamento para Deus? Fiz o mantra 5 minutos, 10 minutos. Aí passou meu dia inteiro, esqueci. Mas eu tenho a disciplina, eu vou lá de novo. No dia seguinte eu faço mais 5 e 10 minutos. No outro mais 5 e 10 minutos. No outro. Daqui a pouco, no meio do meu dia, eu vou lembrar o mantra. Eu vou estar lavando a louça e vou lembrar. Porque eu já encontrei tantas vezes que eu vou sentir saudade. Daqui a pouco eu faço tanto que quando eu não estiver fazendo, é a ideia, o meu coração vai chamar, vai fazer. Então, vem da mente para o coração. A gente tem, o que Jesus fala? Entendimento, coração, né? E vitalidade. Se a gente parar para pensar, as mãos, que simboliza a obra, ela está conectada, o ombro, né, aqui, ao chakra cardíaco. Às vezes a gente tem a dificuldade de realmente introjetar isso no nosso coração. O que os espíritos falam para a gente? Vai fazer caridade. Vai fazer. É o fazer, com as mãos. E meditar e orar. Pense em Deus. Pense em amor, haja com amor. De tanto daqui para cá e daqui para cá, em algum momento vai alcançar o coração. Porque é uma relação, é uma construção que a gente está fazendo. Então a gente precisa trazer prática para o nosso dia a dia. Olhar para os nossos familiares e quando eles estiverem nas questões, nos conflitos, e a gente olhar e falar assim, cara, ele pode pensar diferente. Porque isso não faz de mim separado.
Deus está nele, Deus está em mim. E eu vou saindo desse lugar de separação, de rejeição, de desamparo, de medo, de falta. Nunca há falta. Basta a gente reconectar. O convite de Jesus com essa estranha moral é você reconectar. Pare de achar que a sua mãe e seu pai te deram tudo ou não te deram nada. Parem de colocar tudo na conta deles. Veja, é para além disso, eles te deram o que era melhor. E o que você vai oferecer? Amor, mas um amor porque eles fazem o que você quer? Ou um amor porque eles simplesmente existem como espíritos, como manifestações de Deus? A gente vai amar tudo. Vamos amar, inclusive, o nosso inimigo. Que não há como alcançar a perfeição. Amai os vossos inimigos. Ama todo mundo. Inimigo é questão de diferença do mundo. Mas vocês não são diferentes. Somos iguais. Então, se hoje existe uma hierarquia familiar, amanhã pode ser diferente. Vamos honrar. Honrar, independente do que aconteça, independente do que aconteceu, tomando a nossa vida e vivendo com um propósito de entregá-la a Deus, renunciar a vida a Deus. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Qual vida? Essa do mundo. Mas quem perder por amor a mim, ganhá-la-á. Não é a mesma coisa? O mandamento maior, essa passagem de Jesus e a passagem da estranha moral, odiar vosso pai e vossa mãe, é exatamente a mesma mensagem. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso compromisso? Enxergar Deus no nosso dia a dia. Até que a gente tenha uma relação íntima com Ele. E uma relação íntima não é fácil. Quantas vezes numa relação de casal de 10, 15 anos, ainda existem coisas que a gente não consegue verdadeiramente falar? Que quando o outro fala aquilo, a gente se sente humilhado. É difícil. Não é tempo, é intimidade. Intimidade é diferente de tempo. A gente pode ter uma intimidade muito rápido com uma pessoa se a gente estiver aberta para isso. A mesma coisa com Deus. E não é para a próxima vida, é para essa agora. Porque o reino dos céus está próximo, foi assim que Jesus anunciou. Não está longe. É agora, porque a gente não sabe há quanto tempo quantas encarnações a gente está falando que é na próxima. Então, é agora. Vamos honrar a misericórdia divina que nos deu a oportunidade de uma nova existência para conseguir. Imagina, a gente estuda numa escola, nosso pai no sacrifício ali pagando, aí a gente reprova, ele nos dá uma nova chance, ao invés de, putz, meu pai está ali no sacrifício, eu já reprovei, vou reprovar de novo, deixa para lá, ele é bonzinho mesmo. Não, eu vou me esforçar. Eu já vi que meu pai investe em mim, né? Ele me ama, eu vou me esforçar. É assim que a gente deve olhar para a nossa vida, honrando ao pai, à mãe do mundo e ao pai maior, sendo aquilo que ele nos criou para ser, luz do mundo. Basta a gente ter fé, fidelidade a ele. Não existe pouca ou muita fé. Ou você é fiel ou não é fiel. Ou você traiu ou você não traiu. Ah, mas eu só traí uma vez. Não importa se você traiu uma ou três. Você traiu, você é infiel. A mesma coisa com Deus, a gente precisa ser fiel. Não dá para só ter o caminho da vida e da morte. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. A quem a gente escolhe? Ah, mas eu às vezes caio na cilada do mundo e acabo me vendo com Mamon. Beleza. Olha que legal, quando a gente bota o nosso caminho no Waze e a gente erra o caminho, tá tudo perdido ou ele fala lá, recalculando rota? Vai recalcular a rota. Tem como a gente se redirecionar? Tem, é só a gente recalcular a rota. O caminho pode ser mais difícil, pode estar mais trânsito, a gente pode passar por uma estrada esburacada, o tempo demora mais, tudo bem, mas a gente vai chegar. A gente só precisa estar atento na próxima para poder não errar o caminho.
Mas se errar, é só a gente voltar. Quanto mais rápido a gente acordar para ver que a gente errou o caminho, mais rápido a gente chega. O problema não é errar, o problema é não perceber que a gente errou. Então, que a gente possa criar esta relação com Deus, para que a gente ame Ele acima de tudo, e aí sim, estarmos abertos para poder verdadeiramente amarmos uns aos outros, aceitar uns aos outros sem condições, sem, se você pensa que nem eu te amo, se você não pensa, tchau. Não, que a gente possa ser verdadeiros nessa relação, que a gente possa aprender isso. Esse é o meu desejo para todos nós aqui, uma noite em paz com Cristo. Obrigada pela caridade de vocês. Bem, meus irmãos, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos aqui honrando a Deus, né? Estamos num trabalho, no esforço de nos aproximarmos desse Deus que nos deu a vida, e nos deu a vida para brilhar, para ser luz, né? Como disse a nossa irmã Ana. É um trabalho grande, é um trabalho de amadurecimento, de autoconhecimento. Para isso reencarnamos, assumimos um corpo, esquecemos o nosso passado e temos toda uma vida pela frente para aprendermos, para amadurecermos e fazer dentro de nós esse encontro com esse Pai lindo, maravilhoso, misericordioso, que nos deu a vida. Possamos honrar a Deus, né? E fazer da nossa vida uma vida legal, uma vida bacana, uma vida de harmonização, que nós possamos sempre vibrar coisas boas à nossa volta para as pessoas. É um trabalho tão bonito, é tão mais gostoso estarmos em paz, buscarmos a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, não nos deixar levar pelas circunstâncias do nosso planeta, que ainda é de dores, de sofrimento, mas que apesar disso possamos manter a nossa compreensão, olhando para o próximo, olhando para nós com caridade, né? Com entendimento, nesse planeta que vivemos, ainda é necessário para a nossa evolução a dor, as experiências difíceis. Tudo isso faz parte da vida. Então, a nossa gratidão a Deus por tudo isso que nós recebemos, até pelas coisas que nos desagradam, mas que Deus deixou chegar a nós por uma razão muito profunda, que nós vamos entender talvez mais tarde, né? Então, gratidão, muita luz a todos nós, porque se chegamos hoje a esta casa, porque queremos luz, queremos um pouco mais, queremos paz, queremos superar as nossas dores, as nossas dificuldades, e viemos aqui para receber esse abraço do plano espiritual, dos nossos amigos, dos nossos anjos da guarda. Estamos numa casa muito especial, com muita luz, e com certeza vamos nos alimentar dessa luz, dessa força. Por isso, gratidão a Deus, né? E vamos começar então as nossas orações. A nossa oração, ela parte daqui, ela se junta uma a uma aqui e forma uma corrente tão bonita de auxílio que a gente não imagina. A luz que parte daqui. E quando oramos, nós estamos honrando a Deus. Então vamos honrar agora, orando para aqueles que partiram da terra, cumpriram a sua missão e encerrou a sua etapa de estudo. Hoje, especialmente, uma homenagem a Sônia Ferreira, seu filho Will aqui presente. A nossa irmã Sônia Ferreira teve uma vida de muita luta, uma prova, uma expiação grande, e a nossa irmã Sônia Ferreira foi uma guerreira, né? Criou os 4 filhos, deu exemplos de força, de fé, e se libertou da matéria, retornando ao plano espiritual. O nosso irmão Will, com certeza, honrou a sua mãe, a Sônia, recebendo dele agora também essa homenagem, através da prece,
através dessa energia, dessa casa, que com certeza envolve a Sônia Ferreira nesse amor muito grande, né? Então, esse carinho especial para a nossa irmã Sônia Ferreira, que faleceu semana passada, retornando ao plano espiritual, com certeza, com muito apoio, com muita luz, com muita paz. E essa oração, não só para a Sônia, mas para todos os nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. Não precisamos falar, é só mentalizar, é o endereço vibratório, que essa energia bonita que nós temos aqui vai chegar àquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão. Nós temos uma família num plano espiritual imensa, né? Então, que eles todos, nesse momento, se sintam honrados pela lembrança. Muitas flores, muita luz para todos esses irmãos. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que essa oração chegue a esses corações, levando o nosso abraço, a nossa saudade em forma de luz, em forma de paz, né? Especialmente, né, mais uma vez, para a nossa irmã Sônia Ferreira, o Will e todos os seus filhos, seus familiares, sejam consolados na compreensão de que a vida continua. A Sônia Ferreira está viva, livre da matéria, das provas que ela passou, missão cumprida, e ela segue em paz, com certeza. E todos os nossos entes queridos também, todos os irmãos que vieram hoje nos visitar no plano espiritual, se sintam abraçados por Jesus. Graças a Deus. Vamos continuar na nossa energia maravilhosa. As nossas orações, elas vão se somando aos nossos pensamentos positivos e vão formando uma energia tão bonita, tão bonita. A nossa casa se transforma em um grande sol que irradia ao máximo no plano espiritual, levando essa energia pura para os nossos lares. Todos nós aqui, com certeza, queremos ter um lar com mais paz, tranquilidade, harmonia. Então precisamos buscar, isso não cai do alto, isso é construção. Então possamos rever atitudes, pensamentos dentro da nossa casa, para que a nossa casa, nesse momento, através das irradiações, a nossa casa seja higienizada. Porque muitas das vezes, discussões, dificuldades, falta de diálogo em casa, isso atrapalha a harmonia espiritual de uma casa. Por isso a importância de fazer o culto do Evangelho, a importância de estabelecer na nossa casa um templo de luz. Então eu peço irradiação de amor para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece. Que essa energia bonita que nós viemos buscar aqui chegue lá, especialmente em direção àquelas pessoas mais necessitadas. E essa luz, a misericórdia de Deus é tão grande, a gratidão é tão imensa, que essa luz vai mais além. Vai para a nossa comunidade, vai para os lares dos nossos amigos, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil. Essa energia vai se espalhando. Irradiação, isso é força. Tudo isso, manipulação no fluir do cosmo universal,
no laboratório invisível, transformando tudo em muita luz e muita paz. É o que nós pedimos por todos nós, pelos nossos lares, especialmente. Possamos lembrar, gente, do culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, meia horinha, abrir o Evangelho, pensar em Jesus dentro da nossa casa. Isso traz muita luz, muita força. Quem quiser orientação de como fazer isso, é procurar o Ricardo. Tem várias pessoas que poderão orientar vocês, né? E vamos continuar na nossa vibração carinhosa, agora pelas pessoas que estão doentes, né? Todos nós somos doentes da alma. Eu acho que nós, com um pouquinho de conhecimento que temos, já conseguimos entender isso. Cada um de nós aqui tem as suas lutas, suas dificuldades, e que nós precisamos entender, aceitar e trabalhar isso para a luz, não é? Não ficar, ó vida, ó azar, não, olhar para frente, olhar com esperança e cuidar da nossa alma para que ela se harmonize com Deus nesse encontro de luz. Aquilo que a nossa irmã Ana falou. Possamos estabelecer cada vez mais um contato com as leis divinas, harmonizando a nossa mente, o nosso corpo, né? Então, queremos pedir hoje, especialmente para o nosso irmão Luiz Estulano, na rua Pompilha Albuquerque 284. Nosso irmão Luiz seja abençoado. Eu peço pela amiga minha Shirley Dardana, na rua Venâncio Ribeiro, 171, acho que é 171, apartamento 403, que ela seja ajudada. Ela tem um exame dia 18, sério, que ela seja iluminada, né? E tantos irmãos que estão por aí precisando de ajuda, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, irmãos que nós colocamos o endereço e nome na caixinha de visita médica, a equipe da casa vai lá visitar, ajudar, né? Então, um trabalho muito bonito, e nós estamos honrando a Deus ao estarmos nessa casa, elevando o nosso pensamento ao Pai e pedindo por nós e pelo nosso próximo, né? Então vamos pedir que as águas do ambiente sejam fluidificadas. Eu peço para aquele irmãozinho Daniel, que veio aqui hoje, precisando muito de ajuda, que ele seja ajudado mentalmente, espiritualmente, Senhor Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói. Deus sabe as nossas necessidades. Ele está pronto a agir para nos ajudar. Agora, Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver o primeiro passo nosso em direção a Ele. E hoje eu acho que nós honramos um pouco isso. Estamos aqui elevando o pensamento a Deus e buscando a saúde mental e a saúde física. Que essas energias superiores nos acalmem, nos harmonizem, que todo mal vá embora, né? Que possamos sair hoje daqui super leve, felizes. E é para isso que nós fomos criados, para sermos felizes, né? Graças a Deus, então. Bom, meus irmãos, nós vamos para a última parte, que é o passe, né? O passe coletivo.
E eu peço que é muito importante na hora do passe a nossa ligação com o nosso Pai, né? Abrir todos os canais para receber essa ajuda, mais uma ajuda do plano superior. Elevando o nosso pensamento a esse Pai em gratidão, gratidão por tudo que Ele nos dá, o nosso reconhecimento, nosso agradecimento pela vida, pela luta que nos fortalece na caminhada, por essa luz que envolve todo mundo. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu vou, transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu vou, transforma espinhos em hinos de amor. Obrigado, Pai, obrigada, Jesus, essa luz imensa que nosso Mestre amado derramou e derrama sobre a nossa terra escola querida e que está à nossa disposição. Em qualquer momento da vida possamos acessar essa luz e querer ser luz, ter cuidado com as nossas atitudes, pensamentos, palavras, para que a escuridão não se aproxime de nós, que possamos sempre brilhar luz e amor à nossa volta. É um trabalho, é uma postura de vida, é acreditar que é possível nos tornarmos pessoas melhores, Para isso nascemos, assumimos um novo corpo para crescer, amadurecer e seguir em frente. Obrigado, Pai, por tudo, por essa noite de luz, de amor, que todos nós possamos retornar aos nossos lares mais leves, mais tranquilos, mais conscientes do seu papel na terra, no seu dever, como ser humano, nas suas atitudes. Obrigado, Pai. Obrigado aos nossos anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando. Que essa luz imensa se espalhe em torno de nós, para a nossa comunidade, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Obrigado aos nossos mentores. Obrigado a essa casa de 98 anos de trabalho no bem,
que essa casa seja sempre iluminada, para estar sempre acolhendo a todos aqueles que cheguem até ela. Obrigado a todos vocês. Lembrando da nossa sessão de quinta-feira às 3h, quem não pode vir à noite, pode vir na quinta-feira às 3h, é uma sessão como essa, o mesmo alcance. Lembrar das nossas operações espirituais, ainda dá tempo de fazer inscrição para setembro, primeiro sábado de setembro. A operação pode ser feita à distância ou presencial agora. Então é só fazer inscrição na secretaria, ok, gente? E se informar sobre os cursos, sobre o culto do Evangelho no lar. Nós temos que fazer alguma coisa diferente, temos que estudar. No mínimo, nós temos que ler o Evangelho, o teu Evangelho em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo. É mais fácil de ler, entender. Ali é um resumo das partes mais importantes que o nosso Mestre amado nos deixou. Gente, uma boa noite. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.